Se ela aparecer na televisão é porque a pessoa é famosa. E eu estou falando do comediano Abner. Uma salva de palmas aí pro Abner, galera. Não, agradeço vocês pelo convite, muito da hora trocar uma ideia, e eu gostaria muito de ser famoso. Infelizmente, a televisão que eu apareci é o Comedy Central, e quase ninguém tem TV a cabo, mas é... Legal. Mas, Davi, é o seguinte, já falei aqui pelo Comedy Central, já apresentou, ia falar a culpa do Cabral, mas não. O Quatro Amigos, comediante há bastante tempo. Só que agora que a gente tem umas perguntas para fazer para você, cara. Você que com certeza tem uma vasta carreira e um vasto conhecimento. Pô, senão tu não estaria aparecendo no Comedy Central, você não seria convidado lá para o Quatro Amigos. Então a gente pode começar, eu particularmente posso começar a fazer umas perguntas que a galera aqui da Badultos relacionou para fazer para você, cara? Vamos lá. Então é o seguinte, cara. Essa primeira pergunta aqui é do Vitor. Eu não sei se é o Vitor do cabelo bonito ou o Vitor da Tecmundo. Quando tu vai criar uma intimidade com ele para você saber daqui a pouco. Mas a pergunta é o seguinte, cara. Como é que você começou no stand-up e qual foi o momento que você descobriu? Opa, sou engraçado. Mano, na verdade, eu não tenho uma carreira muito longa ainda. Eu comecei há pouco tempo, relativamente, em comparação aos outros comediantes. Eu comecei no... Eu comecei no finalzinho de 2017, então fazem nem 3 anos ainda. Se considerar que a gente não fez show desde março, faz 2 anos e meio. Mas eu sempre gostei de comédia. Acho que quando eu assisti stand-up pela primeira vez, quando eu tinha 12 anos, eu acho, em 2008, foi a época que começou a explodir, né, o CQC, e aí meio que revelou um monte de gente que fazia stand-up. Eu sempre gostei. Eu fiz teatro quando eu tinha 14 anos, aí eu fiz 1 ano de teatro só, mas eu fiz uma apresentação de stand-up. Mas aí quando eu tinha 21 anos, que foi em 2017, eu vi que estava surgindo uma galera nova. E aí eu começava a ver vídeos de stand-up com uma galera, por exemplo, o Léo Ferreira, o Luca Mendes, o Murilo Moraes, o Gui Preto, que é uma galera que não estava lá na primeira geração. E aí eu assisti eles e falei, pô, se a galera nova tá começando e já tá ganhando um espaço, quer dizer que a porta tá aberta. Então eu já tinha um pouco mais de maturidade para começar a correr atrás disso. E aí foi o momento em que eu decidi procurar shows para fazer de fato. Mas de comédia eu sempre gostei, assim. Quando eu era criança assistia bastante show do Tom. O Tom Cavalcante fazia um monte de imitação. Eu sempre gostava muito de assistir. Mas eu não me identificava, eu não me via fazendo o que ele fazia. Aí o stand-up foi o que me despertou uma identificação com a linha de raciocínio, sabe? Pô, Abner, é muito legal mesmo. Você pegou no ponto legal, né? Que fazer imitação é muito difícil, né? Então o stand-up traz essa facilidade, né? Que você consegue ser engraçado falando da sua vida, né? Putz, cara, ótimo ponto, legal. A próxima pergunta, cara, vem de um cara que é viciado em Cavaleiro do Zodíaco e sonha namorar a Saori, a Atena, que é uma mulher chata pra caraca, no meu opinião. Resumindo, ele quer é o Emanuel que eu tô falando, o Emanuel lá de Minas. Já se apresentou com o Vitor Damasio, mas não quero chegar nesse ponto não, também. É o seguinte, ele quer saber como o comediante deixa de ser open pra virar um canja, tá ligado? Uhum. Fazer essa cara, essa é uma grande dúvida que desde quando eu comecei, os Open sempre tiveram. Mas é porque eu acho que aqui no Brasil que a gente inventou esses nomes como categorias de pessoas. Sendo que esses nomes eles não são categorias de pessoas. Open não é uma pessoa. Open não é ou canja não é uma pessoa. É o formato do show, né? Pode ser que um comediante seja profissional há muitos anos e ele vai lá fazer uma canja. Ou um cara que é open mic, segundo o que a gente entende por isso, vai lá e faz uma canja, ou vai lá e faz um show de convidado, não sei. Mas o momento em que você começa a criar uma fase de transição é quando você começa a conseguir fazer shows com maior duração e que sejam bons. Então, nos open mics a gente faz muitos shows de 5 minutos, 7 minutos. E aí quando você começa a conseguir espaço nos shows para fazer 10, 12... aí é um momento em que você já começa a enxergar uma maturidade na sua própria comédia, sabe? E no mais, mano, é você procurar. Ou se você não vai fazer um show, vai assistir, trocar ideia com a galera que produz e procurar
entrar nesses espaços onde tiver oportunidade de você apresentar. Mas você não tem que ter pressa, porque na comédia, quanto mais tempo você é iniciante, mais tempo você tem para aprender muita coisa e amadurecer, sabe? Porque quando você estiver de fato fazendo shows como convidado e ganhando dinheiro com isso, você não vai ter tanto espaço para errar como você tem agora, sabe? Então, Sim, sim. enfim, não é uma coisa que tem que te pilhar, só é uma coisa que tem que fazer você se movimentar para nunca ficar parado. Você sempre tem que procurar evoluir, sabe? Você sempre tem que estar melhor do que você estava mês passado. Acho que é isso. Um ótimo pensamento, né? Sempre ser melhor do que você a cada dia. Cara, você já estava falando dessa parte da... Deixa eu fazer só um adendo. Se alguém quiser mandar pergunta, manda no chat, que daí a gente vai escolher algumas também. No YouTube, né? Chat além, do YouTube. ou aqui do chat do Zoom também, tá? Aí a gente vai moderando aqui dentro do possível. Mas é isso, pode continuar aí. Muito obrigado, Vitor do Tec. Esse que é o Vitor do Tecmundo, o Abner. O Vitor do cabelo bonito ainda não se manifestou, ele tem muita vergonha. É o seguinte, Abner, falando nessa parte de produção que você havia falado, o Michael quer saber o seguinte, cara. Como é que foi para você fazer sua primeira apresentação e como você acha comediante para te ajudar na primeira apresentação? Exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Thiago, que vai fazer umas perguntas, bate-bola, jogo rápido no final, já me chamou para me ajudar. Mas, exemplo, uma galera do Norte, do Nordeste, é muito difícil achar outros comediantes para se juntar e fazer uma apresentação. Então, como foi a sua primeira apresentação, né? Como você chegou na sua primeira apresentação, e como achar outros comediantes para fazer, sei lá, uma noite de comédia na sua cidade? Cara, a minha primeira, eu tenho a sorte, o privilégio de morar perto de São Paulo. Eu moro em Mauá, que é uma cidade do lado de São Paulo. E aí, em São Paulo, tinham alguns lugares que já tinham noites de open mic. Quando eu comecei, tinha 2 só, depois teve, mais de 10. Mas tinham lugares que te davam essa oportunidade de você fazer o primeiro show. Então, o meu primeiro foi em uma noite de open mic, que era de uma noite chamada Será que Beth Faria? Era uma falecida noite, mas que era muito importante aqui em São Paulo. O nome dele é legal. Os comediantes sempre... sempre dava pra colar nessa noite e fazer e testar material, tá ligado? E aí tinha o show sábado, que era o show com convidados, e aí de sexta-feira era a noite de open mic, que eu comecei lá. Era um espaço muito legal, mano. Era tipo a gente apresentava numa garagem, praticamente. Era uma oficina de teatro, e aí eles montaram um palco e uns pallets, fizeram em formato de arena, e era quase um Clube do Minhoca, antes do Clube do Minhoca existir. Enfim, era um lugar muito bom de se fazer show. Agora, a outra pergunta, que é sobre como encontrar comediantes pra você se juntar, esse é o grande desafio, na verdade. Por isso que eu falei que eu sou privilegiado de morar do lado de São Paulo, porque a gente que mora perto das capitais tem muito mais oportunidade de fazer show do que pessoas que moram em lugares mais distantes. Mas o que o Pedro Lemos me falou uma vez como conselho era para as pessoas que moram em lugares mais distantes, cara, onde é que tem show perto de você? Qual que é o show mais perto que tem de você? Tem na cidade vizinha? Porra, então, em todo show que tiver na cidade vizinha, você tem que estar lá, entendeu? Se só tem um show por mês na sua cidade, todo show você vai ter que estar lá, você tem que ser o cara que está em todos os shows dessa cidade. Agora, se você não tem, aí é uma questão de você encontrar um estabelecimento que você vê que tem uma estrutura básica para fazer um show de stand-up e você ter o mínimo de noção de produção, saber o que você precisa e saber chamar a galera, enfim, combinar um valor com o dono do bar e você conseguir trazer convidados que venham de fora para se apresentar contigo, o que não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Mas muitos comediantes começaram assim, e são bem-sucedidos hoje assim. Um exemplo, por exemplo, é o Marco Cirilo. O Marco Cirilo, ele era de uma cidade muito pequena no interior, e não tinha stand-up onde ele fazia, e aí ele tinha que sair da cidade, eu esqueci como que é o nome, Vinhedos, se eu não me engano, não me lembro o nome da cidade que ele é. Ele tinha que sair de lá para fazer shows, ficar bom no stand-up para poder começar a fazer show na cidade dele, trazendo comediantes de fora, e ele fazia um open abrindo o solo dos caras que ele chamava como convidado. Então ele era um produtor que fazia open mic nos shows que ele mesmo produzia.
enfim, como eu disse, não é um caminho fácil. Eu, por exemplo, nunca fiz isso, nunca precisei ir por esse caminho, mas é um caminho possível. Olha, a vantagem de morar em cidade grande, ou até como você falou que mora em Mauá, perto de São Paulo, né? É privilégio demais. Então, cara, a próxima pergunta é uma pergunta que até fico surpreso de ser rápido, porque você não queira conhecer essa pessoa, que é o Rui, que ele manda 37 áudios no grupo de WhatsApp que tem 92 pessoas. Então, tu já sabe como é. Mas a pergunta dele é o seguinte, cara, como é que você faz para ter sacadas, para fazer piadas rápidas? Entendeu? Aquele punch. Ele queria saber isso, como tipo assim, uma ideia, ou qual estilo adotar, né, para fazer esse tipo de piadas rápidas, tipo storytelling. No próprio storytelling, só ficar tocando punch. Então, adotar, isso aí é mais uma questão individual, é tipo, o estilo que você se sente mais à vontade fazendo, sabe? Eu nunca fui um cara de contar histórias compridas, eu sempre tive agonia, eu sempre fui um cara muito sucinto, direto ao ponto, eu sempre falei muito pouco. Então, e eu acho que uma grande influência para mim foi, antes de eu começar a fazer stand-up, os caras que eu assistia eram muito one-liners, eram vários caras que faziam esse modelo de piada curta, sabe? Eu ficava vidrado assistindo o Bo Burnham, eu assistia muito, o próprio Jeselnik, o Jimmy Carr, eram caras que eles tinham essa chamada economia de palavras. Então, quanto menos palavras você usar, melhor, sabe? Tipo, eu me preocupava muito, eu acho que principalmente no começo, eu tinha um pouco de medo do silêncio, sabe? Eu tinha medo do silêncio da plateia, então eu tinha pressa de chegar na punchline logo. Então eu nunca fui um cara de encher linguiça, quanto mais rápido eu pudesse chegar na piada, melhor. E aí, quando eu achava uma piada boa, eu tentava colocar mais umas 2 ou 3 em sequência, como tag, e isso transformava o seu texto, enfim, me fazia render mais, sabe? Com o tempo você vai amadurecendo, tentando criar outras formas de entregar, ou respirar um pouco mais, ter um pouco menos de medo do silêncio. Mas foi assim, a minha linha de raciocínio era essa, era quanto mais rápido eu conseguir chegar no ponto, melhor. Pô, já dando até gancho ao seu comentário, a Vivian quer saber como perder a ansiedade na estreia do palco. Eu acho que você já deu algumas dicas aí, né? Cara, estreia, não tem como, você vai ficar ansioso e provavelmente não vai ser tão bom, cara, mas foda-se. A questão é o seu primeiro show, você tem todo o direito de ser uma bosta. A questão é você não desanimar. Mas a questão é essa, como comediante, o comediante que dá mais certo no começo da carreira não é aquele que é o mais engraçado, é aquele que sabe lidar melhor com o fracasso. Porque você vai fracassar muitas vezes, você vai entrar em um monte de situação que fala, caralho, que bosta essa situação que eu tô agora, e você vai ter que continuar, e você vai descer do palco chorando e você vai ter que voltar no outro dia. É assim que funciona a vida de comediante. Bater e correr, né? Como qualquer brasileiro. Cara, a próxima pergunta não tem nome, eu vou falar que é de um fantasma. Então o fantasma perguntou o seguinte. Como alguma apresentação... Como conecta com alguma apresentação... lembrei, agora peguei. Olha que o fantasma perguntou. Ele tá vendendo agora, cara. Conte-nos sobre alguma apresentação sua que não deu certo. Perdão, não sou tão profluente. Não tanto palavras adicionadas na minha língua. Cara, tiveram muitos, sempre tem muitos, mas um dos primeiros, eu acho que eu não tinha, eu acho que eu tinha 1 mês e pouco de fazendo stand-up. E aí eu fui fazer show em um lugar ali no Butantã, em São Paulo, que ele era tipo um shopping a céu aberto, assim. Então a gente fazia show no último andarzinho que tinha, e era um bar que, mano, tinha, sei lá, tipo, 3 mesas de pessoas olhando pra você, e o resto todo do bar cagando muito e conversando pra caralho. E eu era muito iniciante, eu tinha poucas piadas, e eu tinha algumas piadas que eram mais pesadas, mais ofensivas. Então eu não tinha muito recurso, tá ligado? Tipo, se aquilo não desse certo, fudeu. Eu não tinha plano B, eu não tinha carta na manga. E aí eu subi no palco, já tava um show difícil, assim. Tava muito barulho.
E, cara, eu lembro que eu subi no palco e foram, assim, os 4 minutos mais dolorosos que eu tinha experimentado até então. E aí eu saí de lá daquele show pensando, mano, eu não sirvo pra fazer isso. Tipo, eu vou tentar ser roteirista, eu não sirvo pra fazer show no palco. E eu ficava me perguntando, como é que será que comediantes que tinham esse estilo mais contido, por exemplo, o Daniel Duncan, como é que ele agia quando ele estava nesse tipo de situação? Eu ficava me perguntando isso. E eu fui conversar, inclusive, com o Daniel Duncan um tempo depois e perguntei como é que eu fazia para ser roteirista. E ele falou, você tem que ficar bom no stand-up primeiro. E aí eu falei, mano, não tem como fugir, tá ligado? Claro que no começo shows em teatro eram muito mais atraentes para mim, mas de alguma forma eu não podia fugir desses shows difíceis no bar, porque eu tinha que aprender a lidar com esse tipo de situação, tá ligado? E aí aconteceram depois de eu pegar situações difíceis e conseguir fazer um show bom. Mas, enfim, essas situações sempre vão fazer você sentir uma bosta. Mas é isso, a gente vai passar por esse tipo de situação. Pô, então eu tô ferrado pra ser roteirista. Primeiro eu tenho que aprender português, pra depois aprender a fazer stand-up. Primeiro aprender a ler a pergunta das pessoas. Eu acho que isso daí se tornou muito evidente hoje. Eu acho que... cara. Ó, a próxima pessoa não é um fantasma, é o Guilherme, que provavelmente deve ter botado lá no chat. Cara, quando é que eu sei que eu posso cobrar como comediante? Quando é tipo assim, pô, agora eu posso cobrar. Ou eu estourei, me deu um negócio aqui no meu sovaco e posso cobrar, tipo assim, 1.000 conto, por aí. Como é que foi? Sou pica. Mano, na minha opinião, eu acho que, tipo, no começo, não é você que cobra, sabe? No começo, são as pessoas que te pagam porque elas viram que o teu show tem uma qualidade que dá pra eles confiarem em você, sabe? Tipo, não adianta você chegar em um momento e falar, agora não sou mais open, vou cobrar. Isso é meio que, tipo, o produtor... Tem lugares, mano, que você tem que apresentar muitas vezes até o cara conseguir, tá ligado? Tipo, a primeira vez que eu fiz de convidado no Hilários, eu já tinha feito umas 10 canjas, assim. Tipo, tanto de canja em show, como abrindo show solo de alguém. Então, é o tipo de coisa que demora e não é fácil. Tipo, você vai fazendo, até que o cara fala, mano, esse cara já veio aqui bastante vezes, vou ajudar ele pelo menos no dinheiro da condução. Aí ele te ajuda nisso. E aí, ou também no algum lanche, outro né? dia ele pode falar, tipo, na consumação. Nossa, a gente recebeu muito, eu chamava de lancachê, que era o nosso cachê. Era um cachê de batata frita, o que era ótimo, porque você tinha que gastar com comida. E é isso, começa assim até que alguém fala, mano, gostei do show desse cara, eu vou chamar ele como convidado e aí decide te pagar. Porque eu acho que se você decidir por si começar a cobrar, se você for um grande empreendedor, aí, porra, boa sorte na tua vida. Mas se você não for, eu acho que não vai dar certo. Não, tem que ter um ego. Porra, eu sou o quê, Thiago Ventura? Eu faço... aquele velho cara que vê o comediante no palco e fala, pô, eu sei fazer isso aí. Vou subir no palco e vou fazer também 3 pessoas rindo. Vou cobrar agora. Cara, ó, tu falou que não tá... É o open mic com o problema de ter muita confiança. Isso. Ó, tu falou que não tá famoso, mas olha quem tá vindo fazer a próxima pergunta. Roberto Carlos. Ou pode ser o rei, ou pode ser o lateral da seleção de 2002, hein? Ou pode ser meu vizinho também, né? Meu Deus do céu, essa memória do Doug me espanta. E também fez aquele golaço de curva. Pô, nem vou falar do PES de PS1. O Roberto Carlos quer saber o seguinte, como é que você se reinventou na quarentena? Essa daí é uma dificuldade, né? É uma dificuldade porque... Eu falei isso em uma outra live, que eu acho que na comédia, não só na comédia, mas principalmente na comédia, a gente tem muito o problema que é ficar se comparando muito com os outros, né? A gente toda hora vê alguém que tá numa posição que você considerar melhor e fala, caralho, por que eu não tô lá também? E aí quando começa a pandemia e você começa a ver a galera inventando conteúdo novo e produção nova, você fica tipo, caralho, eu tô parado, mano, preciso fazer alguma coisa. E por um lado é bom você se cobrar de criar coisas novas e se adaptar às novas situações, mas por outro lado você tem que ter cuidado para não ficar se martirizando, tá ligado?
essa pandemia é uma situação ruim para todo mundo, então não tem como você manter o mesmo ritmo de produtividade que você tinha antes. O que eu fiz, tinha uma ideia que eu tinha há um tempo já, que eu queria, mas eu nunca tinha parado para me dedicar a isso, e a pandemia me deu esse tempo livre de fazer isso, que foi criar um podcast. E aí, enfim, é um projeto que eu gostei muito de ter feito, apesar de ter muito pouca gente, tipo, em relação a público do que assiste os vídeos no YouTube. É um podcast chamado Referências. E aí eu fiz algumas entrevistas. Então, eu fiz algumas entrevistas com a galera e foi muito legal. E eu gravei um episódio também solo, falando uma referência minha. E, mano, eu gostei demais, de verdade, assim. É um tipo de conteúdo que... Falei, porra, eram conversas que a gente já tinha em camarim, por exemplo, ou antes ou depois do show. E que eu falava, se o público tivesse acesso a isso, ia ser muito foda, porque o público vai se educando mais sobre comédia, quando eles entendem, né? E foi um tipo de conteúdo que eu criei. Eu trabalhei bastante com roteiro, então eu não fiquei tanto escrevendo piada pra mim, eu escrevi bastante coisa pros outros. E aí, mês que vem, talvez eu crie algum conteúdo aí pro YouTube, que eu tô trabalhando ainda, que, enfim, tô começando a criar agora, então não vou divulgar porque não tá pronto. Mas assim que tiver, eu divulgo com certeza. Mas é isso, mano. Acho que na pandemia nem tem como a gente fazer tanta coisa, sabe? Pô, Abner, só pra perguntar se o teu podcast tá no Spotify ou tá no YouTube? Tá no Spotify, Deezer, as porra toda aí de plataforma. Excelente. Cara, coincidentemente lancei meu podcast, vai ser lançado terça-feira, e eu falei sobre isso. Eu convidei um artista, né, e a gente tá falando sobre produtividade tóxica na quarentena, que foi o que você falou, né? Tu vê o cara fazendo, tu não, pô, tem que correr atrás e fazer também, cara. Então, ó, meu podcast Cósmica Cast, Vitor, desculpa por estar fazendo propaganda de outra coisa aqui na minha live. Porque o Vitor vai me chamar depois. Já desisti. Tô vendo alguém vai trocar de open. Vai trocar de Luca, mostra o do Abner ali, ó. Já me inscrevi já. Boa. Tamo junto. Então, Vai estrear. Semana que vem, eu lancei 10 episódios para fazer a primeira temporada do podcast. Aí semana que vem eu vou começar a segunda. Vai ser a entrevista com o Rodrigo Marques, que vai entrar. Da hora. pô, excelente. Show de bola, muito legal. Muito bom. Ó, cara, a pergunta da Vivi, eu acho que é até o que você acabou de falar. Ela queria saber materiais para estudo. Quais são as suas referências para você aprender a ser um bom comediante? Eu acho que o seu podcast, né, já é uma coisa, né, para a galera ouvir, para absorver, né? Cara, tudo que tiver disponível, assim, é porque eu acho que eu nunca consumi comédia pensando em estudo, sabe? Eu sempre consumi porque eu gostava mesmo. Eu não tô estudando, eu tô só me divertindo com esse bagulho. Mas, enfim, acho que os streamings hoje em dia possibilitam muito você conhecer uma galera muito foda, assim. O Netflix tem muito especial de uns caras muito foda. Tipo, Chappelle, Louis C.K., Bill Burr, tipo, tá tudo lá. Na Amazon tem algumas coisas também, no YouTube tem algumas coisas. E, cara, podcast é um tipo de conteúdo que tá surgindo agora que é muito bom. Se você tem um bom nível de inglês e consegue entender, muito comediante gringo tem podcast. Muitos, assim. Inclusive, essa é uma coisa que o Luca Mendes faz bastante. Ele é um cara que ele acompanha muito podcast de todos os comediantes gringos que tem, assim, o Theo Von, o Joe Diaz, a Jessica Kirson, o Mark Normand, o Joe List, um monte de gente, e eles contam mesmo como é a rotina dos comediantes lá, e isso faz a gente aprender bastante sobre comédia aqui também. E tem muitos... um podcast que eu comecei, quando eu estava começando no stand-up, eu escutava muito esse podcast, e me ajudava demais. Era o Tava Vindo Pra Cá, do Daniel Sartório. Ele faz entrevistas que, porra, eram uma inspiração pra mim, assim, porque eu tava começando e os caras falavam como é que eles começaram. E eu aprendia com os erros dos outros. Isso é muito importante. E um outro podcast que eu preciso indicar é o Podcast Comédia. Tem que pesquisar por esse nome porque tem um nome em inglês que ninguém acerta nunca. What's in the Bowl, Bitch? Que é do Luan Ferré. E ele ensina muito sobre comédia. Até para quem é comediante, é importante acompanhar esse podcast, porque é um podcast que ensina comédia para comediantes. Então, é muito foda.
Legal. Pô, excelente, caraca, gostei. Pô, tem conhecimento do podcast. E, cara, ó, Emanuel, que também é amigo do Feiticeia, ele quer saber o seguinte: qual a diferença da apresentação no teatro para um bar? Ah, são Errou. todas, assim. São todas, Errou. porque o Na teatro... verdade, desculpa, na verdade a pergunta é qual a diferença de um show de bar e teatro com a TV que você apresentou? Tem a TV aqui. Com a TV? É. Como assim, Na Eliana. É porque você apresentou no Comedy Central, certo? Foi gravado Sim. e foi transmitido via na parabólica. Qual é a Televisão, diferença quando você apresenta num bar e teatro e quando você vai gravar um show pra TV? Ah, tá. Entendi. Cara, o que a gente fez pra televisão foi num teatro. Então, é bem parecido nesse sentido, só tem a questão de produção, né? Que, tipo, a produção entra antes, conversa com a plateia, das orientações, você vai lá, se apresenta. Aí no Comedy Central eles, tipo, tem essa coisa que você apresenta, depois você sai, e aí você entra de novo e conta uma piada só, que é pra eles separarem o vídeo pro YouTube. Então tem todas as questões de produção. Mas, em geral, não foi tão diferente de um show de teatro. Na verdade, foi bem mais fácil. O do Comedy Central foi bem mais fácil que os outros shows que a gente faz, porque acho que a plateia tava muito do nosso lado, tá ligado? Eles queriam muito rir de qualquer coisa pra te ajudar, porque eles sabiam que tava sendo gravado. Então, eles aplaudiram, parecia a plateia da Praça Nossa, às vezes, assim, aplaudia qualquer coisa. E a vida real não é assim. Mas foi um show muito bom, cara. Foi um show muito bom. E em bares geralmente é mais difícil, né? Porque teatro não tem distrações. E em bar, enfim, acho que um dos maiores inimigos do comediante é o liquidificador. Uhum. Mas a gente se adapta. A lição que eu tirei, a lição que eu tirei é sempre levar cameraman pro show e fingir que tá gravando, então as pessoas vão rir mais, vão dar uma palma. Ou você só vai gravar um vídeo muito constrangedor. Né? E essa também. Pode ser, vai ser. Abner, próxima pergunta aqui, ó. Ryan, sofredor carioca. Ele quer saber se você tem alguma técnica para gravar os textos na hora da apresentação. Cara, eu falo muito sozinho. Eu acho que essa é a minha técnica. Eu fico repetindo o texto na minha cabeça muitas vezes, sabe? Tipo, em casa, eu tô em casa fazendo alguma coisa e eu fico repetindo a piada pra mim. Aí quando eu tô no carro indo pro show, eu fico repetindo a piada pra mim. Quando eu tava pegando o trem, eu ficava repetindo. Eu pensava muito na piada porque eu tinha muito essa coisa de, como eu falei, de economia de palavras. Então, tipo, essa palavra não precisa, eu vou falar isso daqui. Essa parte precisa de mais uma palavra, ou precisa de menos uma palavra. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu passo muito tempo dentro da minha própria cabeça, matutando no texto, tá ligado? Eu acho que é isso. Cara, ó, Maria da Costa Mendonça. Se eu tirar da Costa, vira essa Maria Mendonça, eu acho que é a mulher dos R$50. É o seguinte, ela tá querendo saber se você já adaptou o seu texto para algum público específico. Adaptou. Cara, sim. De vez em quando a gente tem que fazer isso. Teve uma vez que eu fui fazer um show num abrigo para moradores de rua. E aí quando você vai fazer esse tipo de show, você para pra pensar nas piadas que você vai fazer. Porque, tipo, mano, eu tinha uma piada falando que a minha mãe cozinha mal. Eu falei, eu não vou fazer essa piada pra eles. Nossa. Ele falou, que sonho ter alguém que cozinhasse mal pra mim. O cara fala, então dá pra mim que eu quero. Me lembrou aquela do Rafinha Bastos, sobre ele querer o mendigo que queria comer um cu. Essa já não daria pra fazer também, né? Nossa, Pois é, se você tem alguma piada que... Eu tinha, por exemplo, piada falando sobre, sei lá, faculdade, celular, e eu falava, cara, eu não sei se a maioria das pessoas vão se identificar com essas coisas aqui. Então, eu tinha que pensar, mas frequentemente a gente tem que fazer isso quando é um show que, por exemplo, tem mais criança na plateia, ou tem mais gente idosa na plateia. Você sempre tem que se adaptar, e também quando você vai fazer eventos corporativos, de vez em quando,
você pensa, né? Vou selecionar o que eu vou falar aqui. Tem show que você precisa falar você não pode falar de assuntos que são muito pesados ou piada que tem muita putaria. Você tem que saber selecionar. Um conselho, inclusive, quando eu fazia show lá no Será que Beth Faria, o MC de lá era o Alisson Lima, e ele me deu essa dica que é muito valiosa. Você tem que aprender com o tempo a ler a plateia. Tudo bem, Doug? Não, minha mãe tá perguntando, Doug, perdeu o seu cartão do supermercado? Ela tá aqui fazendo joinha. Pegou, mãe. Ela agora tá fazendo o sinal da cruz. Valeu, mãe. Não perdeu meu cartão. Não, então, mas é isso, você tem que saber ler a plateia, cara. Você tem que saber antes de entrar no palco, olhar pro público, geralmente pro comediante que tá antes de você e falar, eu acho que eles vão gostar mais disso, mais daquilo, enfim. É uma coisa que comediantes no mundo inteiro fazem. Excelente, ó. A próxima pergunta não tem nome. Eu vou falar que foi minha mãe que fez. Minha mãe, quais são suas influências? Cara, minhas influências, eu sempre gostei de comediantes que faziam coisas diferentes, sabe? Tipo, eu sempre gostei de caras que faziam humor negro. Eu sempre gostei, os caras que faziam bem, né? Eu sempre gostei muito de assistir. Tem um comediante que é, inclusive, sobre o qual eu gravei o meu podcast, que é o Frank Boyle. Depois, quem quiser escutar, tá, eu conto um pouco sobre a história dele. Tem o Anthony Jeselnik que fazia. Quando eu comecei, eu copiava bastante a persona do Bo Burnham. Eu meio que tentava parecer com ele, era a minha referência mais imediata, assim. Mas eu sempre gostei de assistir muita coisa diferente, mano. Tipo, aqui no Brasil eu gostava muito do Daniel Duncan no começo, gostava muito do estilo do Rafinha. Mas enfim, eu acho que foram essas as principais. O Louis C.K. também, enfim. Ó, Felipe Dilon, ele quer saber como é o seu processo de criação. Pô, primeiro, um grande abraço para esse ícone da música brasileira. E depois, o processo de criação, cara, eu era um cara que eu esperava muito vir uma ideia na cabeça e quando vinha, eu tentava transformá-la em uma coisa um pouco maior. Então, quando eu tinha uma premissa, geralmente vem isso, vem uma piada. Tipo, sei lá, eu tinha uma piada sobre faculdade. E aí eu falo, o que mais tem na minha faculdade que dá pra ressaltar em piada? E aí eu tentava criar, sei lá, uns 3 minutos sobre o mesmo assunto, sabe? E com o tempo, enfim, acho que depende do texto, né? Tem texto que vem de forma mais natural, tem texto que você tem que ficar matutando. Tem alguns textos que quando eu ia tentar gravar vídeo, por exemplo, eu gravei um texto sobre conflitos raciais. E aí tinha algumas piadas que não eram muito fáceis de fazer, assim, tipo, eram assuntos que a plateia de vez em quando estranhava, então eu tinha que ficar fazendo, aí não funcionou, e aí você tem que mexer, tirar o que não funcionou, tentar melhorar aquela outra parte, e aí você vai lá e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e aí acho que para gravar aquele vídeo eu tive que fazer umas 7 vezes, assim. Então, depende do texto também. Mas é muito isso. Eu tenho esse processo assim, de criar em pequenas quantidades, mas também conta muito o teste. Você tem que ir testando para ir melhorando o seu texto. Ó, agora, Bruno Galhaço, como é que você conseguiu vender o seu primeiro roteiro? Você tem alguma dica para vender o seu primeiro roteiro? Assim? Bom, eu não acredito que seja Bruno Galhaço, porque eu não acho que ele ia gostar da minha comédia. Mas a primeira vez que eu trabalhei com roteiro foi o Rodrigo que me chamou, o Rodrigo Marques me chamou para escrever algumas coisas com ele. E aí depois o Di Lopes me chamou para trabalhar com ele, e aí eu escrevi várias coisas junto com ele. E aí com o tempo foram surgindo mais. Mas é meio que isso. Por isso que o Daniel Duncan falou que você tem que ficar primeiro bom no stand-up, porque meio que as pessoas vão te conhecer por lá, sabe? É difícil você chegar numa pessoa que nunca te viu no palco e falar, eu sou roteirista, quer comprar minhas piadas? Talvez até role, e se você tiver a cara de pau de fazer isso. Mas pra mim, e em geral, o que eu observo é que os caras chamam para escrever para eles quem eles veem no palco e admiram. Falar, pô, esse cara tem uma linha de pensamento que eu gosto. Então é meio que isso. Ó, Ryan de novo, não tem outro complemento para falar ele, para chamar dele. Abner, como você, como comediante, como você não tem chefe,
como é que você se cobra para criar um novo material? Porque é aquela parada, né? Se você não produzir, você não come, né? Então, cara, ano passado, foi ano passado? Não, foi no começo desse, não, ano passado mesmo. Teve um dia que o Di Lopes e o Alex, que é o produtor, né, me chamaram para trabalhar com eles. Então, se eu ainda estivesse sozinho, eu provavelmente não estaria produzindo tanto. O fato deles terem me chamado para produzir com eles e me darem uma certa estrutura para gravar vídeo, me incentivou a produzir com frequência, sabe? Senão, eu não tinha mesmo essa produtividade muito rápida. Eu produzia bem devagar, mas quando eles me propuseram para começar a postar vídeos semanais, isso meio que criou em mim o hábito de escrever para aquela semana, sabe? Tipo, essa semana eu tô testando piada sobre isso. Aí eu vou gravar o vídeo, e aí eu vou testar piada sobre um outro assunto, e aí eu vou ficar só uma semana trabalhando nisso. Então, literalmente eu estou trabalhando agora. Tipo, antes claro, é um trabalho, mas agora eu estou de fato produzindo com uma certa frequência, sabe? Você cria esse hábito de escrever. Então, eu acho que pelo fato deles terem me chamado para trabalhar com eles que me deu esse incentivo de criar mais. Pô, da hora, muito da hora mesmo. Eu quero mesmo ser chamado para trabalhar pelo menos para alguma coisa. É o seguinte, Mas... Flor de Lis. Foi, mano. A Flor de Lis perguntando, não, eu quero muito ouvir a pergunta dela. Flor de Lis. Não, Flor de Lis, uma música do Djavan. Ou se não, alguma coisa relacionada ao Bolsonaro. Como é ser famoso? E tá lá e mandou um print, ó, pra ir lá no chat do YouTube. Peraí, foi 3 perguntas, é isso? Não, a Flor de Lis, que é uma música do Djavan, ou uma coisa relacionada ao Bolsonaro. Como é ser famoso? Tá lá no chat do YouTube. Não sei se eu entendi. Que loucura. Tá. Como é que é ser famoso? Eu não sou famoso, cara. Não sei de onde as pessoas tinham essa ideia. Teve uma vez Teve um cara que o Léo Ferreira me contou que uma vez ele tava no trem, e aí um cara chegou nele e perguntou, e mano, como é que é lá em Mauá? Você consegue andar na rua normal? E, bicho, eu não sei que ideia que as pessoas têm de fama, mas não funciona assim. Só tem algumas pessoas que assistem a gente pelo YouTube, mas a gente não é. Eu tenho minhas dúvidas até se o Thiago Ventura é famoso, às vezes, porque, claro, para quem conhece comédia, ele é famoso, mas a gente vive numa bolha, sabe? Tem pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar, então tem muita gente que nunca ouviu falar. Então, eu não sou famoso, mas a gente trabalha para o trabalho ser reconhecido. Tuca, provavelmente algum parente do Luciano Huck. Open Mic, como se apresenta no mesmo lugar, deve criar textos variados ou deve ter a mesma apresentação? Não entendi muito bem a pergunta. Deve criar vários textos para alterar na apresentação ou apenas ficar aprimorando o mesmo texto? Eu entendi. Porque o stand-up, dependendo de onde o Open Mic estiver, às vezes ele só tem a oportunidade de se apresentar em um lugar, né? E aí o que ele está perguntando é se é para continuar fazendo. Cara, eu acho que você tem que a primeira coisa que você tem que fazer como Open Mic é ter 5 minutos bons. Então você tem que se concentrar nisso. Então você tem que ir repetindo o seu texto até ele ficar fechadinho, sabe? Até que ficar 5 minutos que, porra, em qualquer lugar que eu for fazer, esses 5 minutos vão funcionar bem. E depois que você tiver, aí você pensa em escrever coisa nova e transformar esses 5 minutos em 7, e transformar esses 7 minutos em 10, e transformar esses 10 em 12, depois em 15, depois em 20. Mas eu acho que é isso. Você tem que primeiro repetir as piadas até elas ficarem boas em 5 minutos e depois pensar em aumentar um pouco. Pô, excelente. Um tal de Doug Spider tá te perguntando aqui, que é lá do canal da Código Casaro 21. Moleque abusado. Ele quer saber como foi o seu processo para começar a fazer piadas pro Di Lopes, lá do Quatro Amigos, como você havia comentado aí, e para outros comediantes, assim, fazer o roteiro. Cara, foi um momento muito bom. Foi um momento muito bom para mim, porque, claro, tem aquela apreensão de não saber será que eu sei fazer isso mesmo?
mas ele tinha me chamado primeiro para escrever algumas piadas de humor negro, que, enfim, algumas iam entrar no quadro que ele fazia para o YouTube, e tipo, ele me chamou, era acho que uma sexta-feira, eu lembro que eu fui apresentar no Comédia ao Vivo, e aí no camarim ele me chamou para escrever pro outro dia já, para entregar no sábado. E aí eu escrevi, tipo, de madrugada, na mesma hora, assim, e mandei para ele, e muitas piadas entraram. E aí eu fiquei muito feliz com isso. E aí depois ele foi continuando me chamando, a gente foi escrevendo mais coisas, e, mano, continuou. Então para mim foi um processo muito bom, porque ele me chamou para escrever um estilo que eu tava meio acostumado, sabe? A escrever, tipo, eram piadas que eu escrevia para mim, então eu consegui escrever para eles. Aí depois eu fui chamado para escrever outras coisas que não tinham nada a ver com o que eu fazia. E aí é um processo de aprendizado, de você saber se adaptar àquele público, aquele comediante ou aquele cliente que está te chamando para escrever. E não é fácil você se adaptar às vezes. Mas o processo que eu entrei e comecei a trabalhar com o Di foi bem tranquilo. Gostei demais. Excelente, Abner. Abner, muito obrigado. E essa aqui é a hora de você estrear na Globo. O cara que vai falar com você é o Thiago Coelho, que trabalha lá, eu sempre falo isso. E, Thiago, pode assumir aí, faz um bate-bola, jogo rápido. Não pergunta nada, coisas capciosas para ele. Ignora tudo que o Doug falou. Brincadeira, Doug. Um abraço, manda um abraço pro Esquita e pra Paty Maionese também. Galera, é o seguinte, quero que todo mundo aí ligue o microfone aí, todo mundo tem uma galera aí com o microfone desligado, todo mundo liga o microfone. Quero ver todo mundo falando. Hey! É o seguinte, você é o Liminha. É isso aí, Abner. Eu quero o seguinte, a primeira pergunta para você é o seguinte. É o ruim sempre atrapalha. O ruim sempre fala besteira. É o seguinte, Abner, você trabalha contando piada, cara. Você é o cara que conta piada. Se você casasse com uma deficiente auditiva, seria um absurdo? Ah, não. Você não fez isso. Você não fez isso pra mim. Você não fez. Ai. Começou o UTC agora? O celular até caiu com essa. É o seguinte, eu esqueci de avisar, cara. É pra você responder sim, não e talvez, tá? É só isso. Eu esqueci de falar. Tá porque bom, as coisas estão acontecendo tá aqui. Eu bebi muito álcool, entendeu? Tá bom. Então eu vou voltar a pergunta, você responde sim, não, talvez. Vamos lá. Abner, você que trabalha contando piadas, tá? Se você casasse com uma deficiência auditiva, seria incoerente? O filho de vocês seria um absurdo? Ah, sim. Putz, grila, velho. Dale, Coelho! Sim ou não? Sim, falei sim. Você tem um humor, cara, de palavras rápidas. Você mesmo falou, cara, você tem um humor particular, até um humor negro, um humor filosófico. Seria um abismo? Ai, meu... Não. Não, essa não. Então, se você não casasse com uma mulher surda, se você fosse gay, você não seria da mulher, você seria abdômen? Jesus Cristo. Sim, cara, eu continuo sendo. Então toda vez que pergunta que você é gay, você abnega. É isso. E sim, acho que é isso. Entendi. Então tá, olha só, você tem um cara experiente, escreve roteiros, escreve muitas coisas. Alguma vez você olha o que você escreveu, tá tudo errado, é uma aberração? Sim, entendi. É tudo com ab, né? Entendi. Ele nunca mais vai vir aqui. Quando você assim, você tá dormindo em casa, às vezes dá aquela ideia, daquele estalo, é um abestalhado? Meu Deus. Olha, eu ia responder essa, mas eu vou me abster. Olha. Eu vou parar de trocadilho. Desculpa, caiu até meu celular. Eu vou parar de trocadilhos, eu abjuro. Não vou mais fazer trocadilhos nenhum. Eu queria saber, depois dessas várias perguntas, se você tem alguma coisa que é pra falar pra galera, alguma abdica. Olha, tomem absinto. Eu acho Jesus, muito mano. bom.
Muito obrigado. Obrigado por participar do Pins da Baduntes. Obrigado por participar das nossas perguntas aí, Abner. Valeu, cara. É nóis, é nóis. Então, pô, Abner, tu conheceu aí, acho que você não vai querer ir pra Globo, porque são esses comentários que eles fazem lá no Zorra. Tu viu que são piadas nível Zorra total, né? Não, eu acho muito bom porque dá a esperança de que qualquer um pode trabalhar na Globo. Então...